E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, o filme da vez é de ação e aventura chamado SOS Survival or Sacrifice, de 2020. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Iniciamos vendo Kate, que está chegando no aeroporto juntamente com sua irmã mais nova chamada Liz. Elas estão em um passeio juntas depois de muito tempo sem se verem. Kate chama Liz para pegarem um táxi e irem para o hotel que ficarão. Mas Liz acaba esquecendo seu passaporte em cima do banco. Chegando no hotel já à noite, elas vão fazer check-in e Liz percebe que esqueceu seu passaporte em algum lugar. Porém, de toda forma, a recepcionista libera o quarto para elas, dizendo que elas poderão ir à embaixada americana resolver isso na segunda-feira. Liz, por estar muito cansada da viagem, dorme logo e Kate resolve ir para a boate do hotel beber e comer alguma coisa. Onde lá ela acaba conhecendo uma mulher chamada Mira, que pergunta algumas coisas para ela, como se ela estava com alguém. Kate fala que não, que é uma garota solteira. Então logo Mira a chama para dançar. Enquanto dançam, dois caras se aproximam delas e se apresentam, no qual se chamam Andreas e Nick. Porém, sem Kate perceber, Mira pega o cartão-chave da porta de seu apartamento e guarda em seu bolso. Depois ela manda uma mensagem para seu cúmplice chamado Jack, dizendo que conseguiu pegar a chave e em seguida entrega sutilmente para ele sem ninguém perceber. Então, depois de muita dança e bebedeira, os caras que as garotas acabaram de conhecer ali as convidam para dar um passeio de balão para assim verem o lindo nascer do sol do alto. Kate fica relutante em aceitar, mas Mira acaba convencendo e então os quatro seguem para um local aberto onde havia várias enormes turbinas eólicas. Kate, desconfiada pelo lugar e não vendo nenhum balão ou pessoa por perto, diz para os caras que acabou de compartilhar sua localização para o celular de sua irmã. Porém, logo eles pedem para que elas descessem para lhes mostrar algo. Enquanto isso, Jack, o cúmplice de Mira, está se disfarçando de garçom e com o cartão-chave que Mira lhe passou, segue para abrir o quarto de Kate a fim de roubar alguma coisa de valor. De volta ao grupo de amigos, os caras mostram que estavam falando a verdade sobre o balão, na qual já vemos que eles o inflaram e estão quase prontos para subirem. Após prepararem tudo, Andreas pede para Nick amarrar a corda no carro ao balão enquanto ele ajuda as garotas a subirem. Nesse momento, Liz acorda com um sinal de mensagem recebida de sua irmã Kate, no qual ela mandou para ela uma foto dizendo que tinha feito novos amigos. Nesse momento, Jack bate na porta para conferir se tinha alguém lá dentro, no qual ninguém respondendo, ele entra usando o cartão-chave dela. Liz, porém, ouviu sim, mas achando que era Kate, decide se esconder no armário para dar um susto nela. Mas logo ela vê que não se tratava de Kate, e sim um homem estranho. Ela se mantém em silêncio, mas chegando mensagem de sua amiga no seu celular, Jack acaba ouvindo e indo verificar a encontra. Ela grita e sai correndo de lá para se trancar no banheiro, no qual com isso logo Jack vai embora. Enquanto isso, os quatro amigos se divertem e comemoram abrindo uma garrafa de champanhe e logo bebendo. Distraídos, após alguns instantes, Kate nota que eles estavam se movendo e não estavam mais no mesmo lugar, avisando assim aos outros. Andreas então fala que tinha mandado Nick amarrar a corda no balão ao carro e pergunta por que ele não fez isso. O abobado então responde que não escutam Andreas falando que era para amarrar no cesto. Andreas fica muito irritado com a estupidez de Nick e os dois começam a brigar, enquanto Mira somente filma a paisagem. Mas logo ela interrompe a briga dos dois para mostrar algo preocupante, no qual se tratava de que eles estavam se aproximando das várias turbinas eólicas. Nick com isso fica desesperado e grita para Andreas fazer alguma coisa, enquanto Kate grita também, porém para ele descer o cesto rápido. Mas Nick diz que devem subir pois não dava tempo. O qual faz sentido mesmo, pois descendo aumentariam as chances das hélices acertarem o balão e eles caírem. Então subir seria sua melhor opção, na qual Andreas de fato abre mais o gás para que o balão suba, porém a subida sendo um processo lento, ele agacha e manda que os outros fizessem o mesmo para se protegerem caso eles batam nas hélices. Todos ficam muito apreensivos esperando algo acontecer, porém após alguns instantes nada acontecendo, Nick se levanta para ver. É aí então que nesse momento o pior acontece e a pontinha da hélice ainda alcança o cesto, assim arrastando Nick para fora e estourando vários pedaços de madeira dentro do cesto. O queimador do balão fica mais forte, o fazendo ficar cada vez mais alto, alcançando as nuvens. Enquanto os amigos dentro do cesto veem que Andreas está muito ferido na perna com uma estaca de madeira atravessada. Kate então amarra sua blusa na perna dele para parar o sangramento, que logo acorda e pede para desligarem o queimador do balão. Enquanto nesse momento Liz sai do banheiro e corre para a recepção, no qual logo denuncia para o recepcionista que tinha um homem em seu quarto e pede para que chamassem a polícia. Voltando ao grupo no balão que já estavam entre as nuvens, surpreendentemente Nick de alguma forma está vivo pendurado numa corda e as garotas logo tentam puxá-lo de volta para dentro do cesto. Porém, após alguns instantes, Nick, provavelmente ainda muito bêbado, acaba escorregando da corda e caindo para a morte. Mira lamenta muito isso, enquanto o balão ainda continua subindo. De volta ao hotel, a polícia enfim chega.
Porém, o recepcionista não acreditou na história de Liz e fala para o policial que a garota estava ali sem passaporte e tinha sido deixada ali sozinha pela irmã, que passou a noite todinha na festa do clube. No qual, após isso, deve ter tido um sonho com um homem com uma faca no seu apartamento, sendo que algo assim nunca aconteceu antes naquele hotel. O policial então diz que terá que averiguar melhor a situação. Em seguida sai pedindo que o esperassem ali. De volta ao grupo no balão, Andreas acorda e descobre que Nick caiu. Logo ele revela para as garotas que, na verdade, ele não é o dono daquele balão, que é somente alguém que trabalha na equipe de terra para o verdadeiro dono. Então, depois de um certo tempo, o balão com o grupo começa a perder altitude, porém se revela que foram parar bem distantes no meio do oceano. Mira diz que eles precisam aterrissar, mas Andreas diz que precisam de terra firme para isso. Kate verifica o celular, mas vê que ainda estavam sem sinal, então pergunta se Andreas podia dirigir o balão, no qual ele responde que não e estão sendo levados pelo vento, dizendo que as correntes de ar são diferentes ali em cima e não sabe ao certo para onde estão sendo arrastados, mas que se ficarem mais baixos talvez poderão chegar de volta à costa. Porém o gás do tanque tinha acabado e precisavam trocar logo pelo outro que ainda havia. Andreas então instrui Mira passo a passo como fazer a troca e assim eles poderem se manter flutuando por mais tempo, porém somente no máximo por mais 2 horas e depois eles cairão. Andreas se desculpa com as garotas dizendo que só queria divertir elas com aquilo, mas que acabou se tornando aquele pesadelo. Kate tenta novamente ver se o celular pega sinal quando de repente vê ao longe um barco. Então todos começam desesperadamente a gritar e a acenar por ajuda. Porém, como estão muito longe, não são ouvidos e em resposta só recebem acenos de volta das pessoas no barco. Nisso, Andreas, certo momento, se desequilibra e acaba caindo no mar. As garotas vendo isso tentam desamarrar uma corda para jogar para ele, mas antes que consigam isso, Andreas, por não saber nadar e estar gravemente ferido na perna, acaba se afogando. E para piorar a situação, elas percebem que o barco estava se afastando cada vez mais. Então, vendo que não adiantava gritar, Kate tem a ideia de usar um banner no cesto para escrever as siglas SOS nele. Elas então desapregam o banner e começam a escrever com um batom, que porém logo acaba e Kate não vê outra alternativa, a não ser ferir sua mão com a tesoura e continuar a escrever com seu sangue. Depois de escrever as siglas de pedido de ajuda, as garotas gritam e balançam o banner na esperança de serem vistas. Mas todos no barco estão agora somente curtindo e cuidando de suas vidas, não dando mais atenção alguma para o balão, no qual não demora e logo se afastam bastante, zerando assim completamente as chances das garotas serem vistas. Com isso elas ficam arrasadas e frustradas, sendo levadas cada vez mais para um rumo desconhecido. Enquanto isso, no hotel, a assistente social chamada Sofia chega e fala com Liz dizendo que precisava levá-la para um lugar onde possam se comunicar com os pais dela e a imigração. No balão, Kate está com dor tentando parar o sangramento na mão. Logo Mira ajuda e amarra sua blusa para estancar o sangramento. Kate então nota um ferimento na testa dela e Mira olha com seu espelho, no qual mais à frente esse espelho será crucial para a sobrevivência delas. Fiquem espertos que logo veremos isso. Liz nesse momento está no carro com Sofia para irem até a embaixada americana. Mas Liz diz a ela que precisa encontrar sua irmã que tinha compartilhado com ela sua localização mais cedo pela manhã. Sofia não acredita muito nessa possibilidade, mas por fim acaba sendo convencida por Liz e então se dirigem até o local. Chegando lá, veem que o lugar estava sem ninguém por se tratar de um dia de feriado. Liz então vai até o carro de Andreas e abrindo a porta vê o celular que ele tinha deixado filmando, no qual ela logo vê ele subindo com o balão. Então Liz logo mostra aquilo para Sofia, no qual a pergunta para onde o balão pode ter ido com base no vento. Sofia então diz que provavelmente para o mar, porém antes teriam que passar pelas turbinas eólicas. Liz diz que quer ir logo para o mar para achar sua irmã, mas Sofia antes tenta ligar para o número do piloto de balões que estava no banner. Porém só para descobrir que o piloto de balão estava de férias com a família e sabendo que seu balão estava em voo sem autorização, diz que vai fazer uma denúncia. Enquanto isso, no balão, Kate amarrou sua calça na parte quebrada do cesto para não terem um risco maior de caírem. Depois tem a ideia de usarem alguma coisa para queimar e assim fazerem fumaça para chamarem a atenção de alguém. Então depois de um tempo, Mira fala que talvez agora só tenham mais 30 minutos de gás para se manterem flutuando com o balão. Kate tenta novamente ver se seu celular pegava algum sinal, mas sem sucesso. Quando então Mira lembra de algo que aprendeu que podia dar certo. Ela pega um pedaço de arame e abrindo o celular de Kate coloca o pedaço de fio dentro de uma pequena cavidade específica para assim ter um melhor alcance de sinal, no qual acaba conseguindo e Kate consegue novamente compartilhar sua localização com sua irmã. Liz recebe a nova localização e avisa para Sofia que sua irmã está em algum lugar no alto mar. Mas nesse momento a bateria do celular de Kate se esgota. Liz tenta e consegue convencer Sofia a conseguirem um barco e irem para a localização recebida de sua irmã no mar. Enquanto nesse momento as garotas percebem que o gás também acabou e logo cairão na água. Então começam a subir na parte do suporte do queimador na esperança do cesto flutuar na água. Liz e Sofia nesse momento chegam no local que alugavam barcos.
e Sofia vai tentar falar com alguém enquanto Liz espera no carro. Porém, impaciente enquanto ela vai, Liz corre até um bote e tenta ligá-lo. Mas não conseguindo logo, Sofia a vê e corre para impedi-la. Onde enquanto isso, o balão alcançou a água do mar e o cesto começa a afundar. Então, pensando que aquele era seu fim, Mira confessa para Kate que roubou seu cartão-chave e o entregou para Jack, seu cúmplice, para assim roubarem alguma coisa dela. Kate fica muito irritada com isso, mas logo a desculpa devido às circunstâncias. Nesse momento, Liz convenceu Sofia a pegar o bote e irem atrás de sua irmã. Porém, enquanto isso, o cesto afunda completamente e as garotas estão tendo alguns problemas para saírem debaixo da lona. Kate sabe nadar, no entanto, Mira não e precisa de ajuda. Kate consegue tirá-la de lá por pouco e enquanto o cesto contudo afunda, um cilindro de gás vazio emerge e fica flutuando perto das garotas. O que é uma boa, pois agora elas têm no que se apoiar, aumentando assim suas chances de sobrevivência. Liz e Sofia nesse momento estão tendo alguns problemas com o bote, então elas agora são obrigadas a terem que remar para chegarem no seu destino. Depois de um tempo, Sofia fala para Liz que o que elas estão fazendo ali é loucura e que ela deveria aceitar que sua irmã a deixou. Mas Liz diz que não acredita nisso e que não vai desistir, então continuam em frente. Mas algum tempo depois, agora já bastante exaustas e com frio, Kate vê ao longe um gigantesco navio cargueiro. Elas ficam felizes achando que isso seria uma salvação para elas, mas logo percebe que não é bem assim. No qual, sendo que além de dificilmente alguém vê-las, o imenso cargueiro se mostra na verdade um perigo para as duas, pois estava indo em sua direção. Então, entendendo aquele perigo, as garotas desesperadamente se apressam para saírem do caminho do navio e não serem atingidas por ele. Felizmente elas conseguem e se afastam o máximo que podem para o lado. Mas, como de se esperar, não foram vistas por ninguém no navio e estão novamente na mesma. O tempo vai avançando e Liz com Sofia já remaram o máximo de próximo possível que conseguiram até o ponto de localização compartilhada por Kate. Quando então Liz tem a ideia de usar uma buzina e gritar por Kate para ver se de alguma forma sua irmã poderia saber que elas estão ali. Sofia, já sem esperança de encontrar alguém, tenta falar para Liz que não tem ninguém ali, mas ela não desiste. Quando então as garotas, já muito cansadas, conseguem ouvir o som da buzina. Mas por estarem muito longe e fracas, seus gritos não podem ser ouvidos por Liz e Sofia. É nesse momento então que Mira tem a ideia de usar aquele espelho que vimos com ela antes, no qual com ele elas conseguem fazer um sinal refletindo a luz do sol. Dessa forma, felizmente